Oi, bom dia. Pessoal, hoje eu vou falar sobre algumas coisas. Eu até anotei aqui. O que não dizer para o cuidador, né? Ou a mãe ou o pai da criança que tem autismo. A gente tem que ser um pouco educado e tentar conversar com a mãe ou com o pai com um jeitinho, né? Porque às vezes nem a gente sabe responder, né? A gente fica meio assim, não acredito que a pessoa fez essa pergunta, porque nem eu sei direito. Então, uma das que são bem comuns, principalmente nas crianças bem menores, né? É quando seu filho vai falar. A gente só lê que 30% dos autistas não vão falar em momento nenhum. Eles vão entender tudo, vão saber se comunicar através de tablet, através de figurinha, então vai ter uma comunicação maravilhosa. Tem crianças que leem em inglês, em outras línguas, leem muito bem, se comunicam muito bem, mas não tem a oratória, não falam. Então não dá pra gente responder. Quando que o seu filho vai falar? Não sei, quando Deus quiser. Da minha filha, assim, eu acredito que foi muita terapia, muita fé, muita oração. E aí ela saiu desses 30% e hoje ela fala, mas com quase 5 anos. Tem criança que tem 7 anos, às vezes começa a falar com 7, às vezes começa a falar com 8. E os Asperger já começam a falar na idade normal mesmo. Então tem diferença entre autismos. Por isso que a gente não pode dizer, esse autista... Cada autista vai ser diferente. A gente nunca vai encontrar um autista igual ao outro, mesmo sendo gêmeos, se os dois forem autistas. Tá, então não pergunta, quanto que a criança vai falar? Nem o médico sabe, nem o cientista sabe. A gente tem cientista aí que o filho não fala, né? E o menino é inteligentíssimo, sabe se comunicar perfeitamente bem, e dá uns gritinhos às vezes, fala alguma coisa assim com bastante dificuldade, mas não se comunica. Tem uns que falam por ecolalia. O que é ecolalia? Tudo que eu falo, ele repete. Por exemplo, a mãe vai sair. Aí fala, a mãe vai sair. Você precisa entrar no carro. Precisa entrar no carro. Então é ecolalia, eco, né? Então o que ele ouve, ele repete. Se comunicar de uma forma mais assim, formar frases, outras coisas, já é uma etapa a mais. E os Aspergers que falam tagarelas mesmo e conseguem se comunicar um pouco melhor. Mas mesmo não falando, tem autistas que se comunicam muito bem. Os autistas severos mesmo, eles também entendem tudo. Então também por isso que também tem que ter cuidado quando você chega para conversar com uma mãe, com um pai que tá com um autista, que tá se agredindo, que não tá tendo um comportamento esperado, que às vezes muita gente pensa que é birra, ele tá entendendo de que estão falando sobre ele. Então também tenha assim um pouco de empatia pelos pais, né? Você vê aquela criança se jogando lá no supermercado. Se fosse meu filho. Você não sabe se a criança é autista, né? Então, vamos ser um pouco empáticos aí com os pais e os cuidadores, certo? O que o médico diz pra você? O que o médico diz? Vários médicos disseram várias coisas que não aconteceram. Então, eu não posso dizer o que o médico disse pra minha filha, pra mim. Cada médico vai dizer uma coisa diferente. E tem uns que são bem negativos mesmo e falam coisas horríveis. Foi no médico assim que me deixou desesperada. Já tem outros que não falam nada, não falam o grau. Isso é muito importante, não falar o grau, porque a criança é muito nova ainda. Não falam, você vai falar ou não. Eles falam, a gente vai medicar pro soninho dela, a gente vai tentar colocar ela numa escola normal e vamos avaliando. Conforme a criança vai crescendo, nós vamos avaliando. Isso é do profissional. Então quem quer um profissional assim que avalie seu filho com todas as possibilidades que ele possa ter, então tem que ir no médico assim que duvide assim não, coloca ele numa escola só para autista, larga ele lá
porque não tem condição nenhuma, tal. Melhor é você seguir aquelas pessoas um pouco mais liberais, assim, ó. Se ela conseguir ficar numa classe 1 hora por uma semana, 2 horas na segunda semana, num mês, se ela conseguir ficar 3 horas, vai conversando com a diretora. A diretora também, hoje em dia tá muito fácil de você conversar na escola. Sempre vai na escola, fica na escola as 3, 4, 5 primeiras semanas de uma criança muito pequena, é muito importante para a mãe ou para o pai. Fui. E a criança se adapta, tá? Não precisa ficar com medo que não vai adaptar. Ai, coitadinho do meu filho, vai apanhar, não sei o que. Criança normal apanha. Então, de vez em quando, a nossa criança também vai levar uns beliscão e vai dar uns beliscão nos amiguinhos, é normal. E aí, outra pessoa chega pra você e fala assim, mas um dia ele vai ser normal, né? Um dia ele vai casar, um dia ele vai ter uma profissão. Gente, eu não sei. Ninguém sabe, só Deus. Então, também não façam esse tipo de pergunta para os pais, porque os pais não sabem, os médicos não sabem, né? Então, se tiver muito, assim, curiosidade para saber, vai ler, né? Lê lá na internet. Tem algumas crianças que saem do espectro. Mas vai na internet, lê que o Google é facinho de digitar lá. Digita e para você não ter essa curiosidade e perguntar, porque isso magoa às vezes os pais que estão recebendo o diagnóstico agora. Quando a gente já recebeu já faz muito tempo, a gente já não liga tanto. Mas no começo isso dói muito. No começo você já tá arrasado, você pensa assim que não vai ter tanta possibilidade porque algum outro profissional falou e você realmente ficou triste na época. Mas depois você vê um monte de possibilidade, gente. Tem muita possibilidade. Mesmo aquele autista severo, a gente viu na reportagem que teve do Cabrini, a criança ficava toda. A criança não, um jovem acorrentado o tempo todo, se agredindo, até que ele conseguiu um tratamento. Eu vi ele correndo na clínica, felicíssimo, correndo. No mundo dele, no entendimento dele, ali para ele estava feliz. E a mãe, muito mais. É isso que a gente quer, que o nosso filho seja feliz, né? A gente não quer que ele seja astronauta, nem nada assim. A gente quer que nosso filho seja feliz e aceito. Certo? Essa é uma das perguntas, então. Que o médico, algum dia ele vai ser normal? Só Deus sabe, né? Ele vai ser sempre como uma criança? Tipo assim, ele não vai entender o que a gente fala, ele não vai entender coisas assim que já pra idade dele era pra ele entender, né? Porque tem coisas que você fala com uma criança de 7 anos, como a minha filha, pra ela não sabe que nem morte. É muito difícil explicar a morte para ela. Porque a mãe da professora dela morreu. E aí virou estrelinha, virou anjinho, foi pro céu. Ah, mãe, mas quando morre vira estrelinha e fica lá sozinho? E é muito abstrato esse assunto. Então, assim, ela vai ser sempre uma criança? Vai sempre entender como uma criança? A gente também não sabe. Isso daí é a parte evolutiva de cada autista. Não tem como a gente saber. Não tem. Então, não façam perguntas desse tipo. Ela vai ser para sempre uma criança? Ai, que bom, que não sei o que. Não tenta confortar o pai ou a mãe dizendo essas coisas. Porque a gente não sabe mesmo. Aí essa daqui é uma das piores para quem está recebendo o diagnóstico logo do início. Porque aí a gente dá uma pirada, né? A gente fica triste um pouco. Porque a gente fica com medo de ser uma mãe ruim. A gente não dá conta. Porque tem que levar em terapia, tem que levar na escola, você tem que perder um tempo grande em ficar na escola, em ficar nas terapias, e você acaba não rendendo tanto profissionalmente, aquilo que você sonhava em ser profissional, acaba assim que você tem que dar uma estabilizada, ou até parar mesmo com as suas ambições profissionais para cuidar do seu filho, né? Então, essa você foi uma escolhida porque você é uma pessoa forte, nossa, você tem o dom de ser uma mãe perfeita. Gente, não façam isso também, porque a cada 68 crianças, uma vai ser autista. Isso é uma probabilidade, né? No Brasil, o último IBGE parece que foi de 110 crianças, então a gente tem 2 milhões de crianças.
autistas no Brasil. 2 milhões de autistas no Brasil. Então não fala pro pai e pra mãe que eles são seres maravilhosos, anjos queridos, que Deus escolheu para eles serem os pais. Não, isso foi uma probabilidade de a cada 68 nascidos, um ia ser autista e caiu de ser você. E você... Aí eles exigem que você seja uma pessoa super forte, que você é uma pessoa amorosa. Não, você tem todos os seus defeitos, você tem todas as suas manias também. Você não é forte, você tem seus períodos também que você fala, não vou dar conta, não é? Então, assim, não exige do pai do autista, da mãe do autista, que eles sejam super-heróis. Eles também estão igual a mãe de primeira viagem, que não sabe o que faz com a criança, quando a criança está com muita birra, e não sabe corrigir, e todo mundo fica falando, é porque você mima, é por causa disso, é por causa daquilo. Então, não existe esse negócio que o pai e a mãe foi escolhido por eles serem seres especiais. Não, isso é uma probabilidade apenas, tá? E outra coisa também que muita gente chega pra gente e fala, ai, Deus não dá nada além daquilo que a gente não pode suportar. Gente, não tá escrito em lugar nenhum isso. Isso são as pessoas que inventam. Elas tentam te animar, mas isso não é pra gente um ânimo. Falar assim, ah, Deus não dá nada além do que você pode suportar. Porque tem dias que a criança tá num surto muito grande, você tá muito cansada porque a criança não dormiu a noite inteira. E isso eu tô falando no começo também. Você tá tão cansada, às vezes a mãe, já teve casos de eu ver no Facebook, de mães que têm filhos autistas severos, que se mordem o dia todo, que batem na mãe o dia todo. E essa mãe não tem ajuda de ninguém, de um parente, sabe? Às vezes a criança precisa tomar banho, a mãe tem que levar no banheiro, a mãe tem que ensinar a fazer o cocô. Então são autistas severos, eu tô falando de outras mães que têm filhos severos. E aí você fala assim pra mãe, mas não, você é forte, Deus não dá nada que você não pode suportar. Não é isso. É uma probabilidade e aquela mãe teve aquele filho autista severo ao extremo. Então a mãe fica super esgotada, super cansada. Em vez da pessoa ou o parente chegar e falar assim, poxa, descansa aí que hoje eu vou tentar dar o banho na sua menina, eu vou fazer uma comida para você, eu vou levar você no shopping, vou deixar a criança com a nossa mãe e a gente vai se divertir, vamos tirar um dia só para você. É isso que você tem que fazer para uma mãe de autista que você conhece e que está passando uma coisa muito difícil. Não é o meu caso, mas tem relatos na internet, se você procurar, de mães que estão numa depressão tão profunda que elas pensam em desistir. Então, você não pode dizer assim que ela é fraca, que ela não está suportando, você entendeu? Às vezes aquela labuta diária de todo dia é muito maçante e essa pessoa não tem ninguém para ajudar ela fica assim, não tem sequer sábado e domingo. Você trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo você descansa. A mãe do autista não, né? Principalmente o autista severo. Ela vai ter esse desgaste sempre. Então, o que a gente pode fazer? Se você conhece uma mãe que tem um filho muito agressivo, que não consegue tomar banho sozinho, que não consegue deixar a mãe comer, vai lá, fica um pouco com esse menino, com essa criança. Se você é parente, principalmente se você é amigo, se você é conhecido, vai lá. Fala assim, não, hoje você vai comer sentada, tranquila, vai no banheiro, pinta teu cabelo, que eu vou ficar aqui distraindo o seu filho, você entendeu? Então, a gente tem que falar isso, não tem que falar que a pessoa, você é super forte. Não, tem limite pra tudo, gente. E às vezes a pessoa tá já num estágio que ela não tem dinheiro para pagar psicólogo, não tem recurso para ela. Às vezes ela mora numa cidade que não tem recurso mesmo.
Por que você não tenta mudar a medicação? Dá floral para criança, sendo que a criança passa no psiquiatra, em casos graves, já toma risperidona, já toma remédio para dormir, já toma um monte de medicação, e mesmo assim essa criança é uma autista severo. E aí vem a pessoa assim e fala assim, por que você não dá floral? Floral, gente, é para quem tem outras coisas mais leves, né? Eu acredito nisso. E quando vai para homeopatia, são outras coisas, outras crenças. Quando é alopático, são medicações fortes mesmo, que tem que mexer com os neurônios. E muitas vezes o floral não, o floral é só para dar uma acalmada naquela criança só que corre demais e é agitada demais, não os autistas severos. Então, não dá esse palpite assim não, sabe? Não sabe o que falar, sabe? Nossa, se tiver um psiquiatra que é top, aí você indica, ó, tem esse que é top, tinha um amigo que não resolvia de jeito nenhum, foi lá, o médico receitou uma medicação, receitou uma terapia, tá ótimo, maravilhoso, aí você indica. Fora isso, não fica dando não. Ai, você sofre, né? Nossa, você sofre muito, seu filho dá muito trabalho, tô falando dos autistas severos. Você sofre pra caramba, mas pensa naquela pessoa que tá com AIDS, pensa naquela pessoa que tá com câncer no hospital. Pensa que tem gente que tá sofrendo muito mais que você. Gente, você não vai tirar a dor da pessoa falando que no mundo as outras. Você só é um no meio de 7 bilhões de pessoas. Que tem muitos outros bilhões de pessoas sofrendo. Cada sofrimento é daquela pessoa. Tem gente que sofre mais, tem gente que sofre menos. Tem gente que acontece uma coisa, age de um jeito. Tem gente que acontece outra coisa, age de outro jeito. Então não vai chegar naquela mãe que tá arrasada, que posta lá na internet, nossa, hoje a minha filha deu um trabalhão, não consegui fazer nada, só tô aqui na cama querendo morrer, tal, tal, tal. Aí você escreve lá embaixo. Ah, mas tem gente que sofre muito mais que você. Tem gente que tá com câncer na cama, sofrendo com dor. Gente, não compara a dor do outro. Seja empático. Seja empático. Você só comenta, fala assim, puxa vida, ai, se eu pudesse te ajudar. Eu não posso. Eu entendo o que você está passando. Eu entendo, me solidarizo com o seu sofrimento. Queria que você tivesse, que a sua filha tivesse um tratamento adequado, que talvez não seria tão pesado para você, que você tivesse alguém que te ajudasse. Mas não fala que tem gente que tá sofrendo mais do que ela. Que para ela o sofrimento dela é maior do que o de todo mundo, né? Empatia sempre, né? E aí depois, coisa que eu já escutei. Uma vez uma pessoa falou assim pra mim, ainda bem que eu não tenho isso, ainda bem que nenhum dos meus filhos tem. Isso assim, a gente já tá agora acostumado com tudo. Qualquer coisa que a pessoa fala, a gente deixa pra lá. Então, ainda bem que o meu filho não tem, tipo assim, ai, graças a Deus, o meu filho não tem autismo. Eu não fui escolhida, né? Eu não tô entre esses 68 aí, graças a Deus. Não fale isso com a mãe de autista, porque a gente é só mais um no meio da multidão tentando vencer. E assim, o amor que a gente recebe do nosso filho, por ele não entender o que está acontecendo em volta dele, por ele não saber a maldade dessas pessoas, por ele não saber que às vezes tem muitas pessoas que não chegam perto dele para abraçar porque tem medo, que não conhecem, é um preconceito, porque eles não conhecem, eles têm medo de chegar e a criança bater, porque o autista você tem que ser tudo mais devagar, você ter a atenção dele, a confiança dele, para depois ele te dar o amor, né? Então, nunca chega para uma mãe de autista e fala assim, graças a Deus que não fui eu. Não tem nenhum cabimento. E uma outra coisa que eu já ouvi também, eu tava sentado com a minha menina assim, e a pessoa sabia que eu tenho uma filha autista, e a pessoa tava atrás de mim, cochichou com a outra e falou assim, essa daí que é a criança doente? E aí eu virei pra trás e falei assim, não, ela não é doente, ela é autista. E aí, só pra terminar, né, que o vídeo tá longo, só pra terminar, o autismo não é uma doença, ele é uma síndrome. É que nem eu tenho problema de hipotireoidismo, então é uma disfunção da tireoide. A minha tireoide não funciona direito.
Então, o cérebro do autista também, as sinapses lá que tem que acontecer entre os neurônios não funcionam tão bem. Então, ele tem uma dificuldade muito grande em entender coisas abstratas, em entender, por exemplo, explicar o que é morte, explicar o que é amor. E eles vivem num mundo assim que para eles enxergam diferente. Então, não é uma doença, ela vem com umas comorbidades. Tem criança que convulsiona, tem criança que tem problemas de ter que fazer fisioterapia, etc. Mas o autismo em si não é considerado uma doença, é considerado uma disfunção neuronal, né? De neurônios mesmo, que são modificados geneticamente e ainda não se sabe por que tem essa mudança genética, mas se sabe a probabilidade de que são 68 crianças para cada, acho que para cada 1000 nascidos, 68 vão ser autistas, ou para cada 100. Depois eu vejo direito onde é que tá isso. Mas é isso, gente. Então é o que não dizer para os pais de autista. E o que pode ser feito aí, né? Empatia sempre, se puder ajudar, ajuda. E conforme vai passando o tempo, tudo vai ficando mais fácil. Falou? Dá um like aí quem puder.